Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Mãe de Deus, consagramos ao seu coração imaculado essa catequese, passa à frente, para que essa catequese de hoje nos ensine a amar ainda mais a Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Belém, rogai por nós. Nossa Senhora do Belém, mudai todo mal em bem. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, na última catequese nós falamos sobre a primeira tábua da lei, que é o amor a Deus, né? A lei de Deus, os 10 mandamentos, se divide em 2 tábuas. A primeira tábua faz referência ao amor a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Guardar domingos e festas, não tomar seu santo nome em vão. A segunda tábua da lei, ela faz referência ao amor ao próximo, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Então você vê que os 3 primeiros mandamentos, eles são diretamente relacionados a Deus, a pessoa de Deus, o relacionamento com Deus, a adoração e o culto a Deus. E os outros 7 mandamentos são relacionados ao próximo, a nós mesmos e ao próximo, entendeu? Principalmente, é claro, ao próximo. Hoje a gente vai falar sobre essa segunda tábua. Na catequese passada falamos sobre a primeira tábua, sobre os 3 primeiros mandamentos. Agora vamos falar sobre a segunda tábua. Como o nosso tempo aqui é exíguo e os artigos do Catecismo da Igreja Católica são bem extensos sobre esse tema, eles vão desde o parágrafo 22197 até o parágrafo 2557. Então são todas essas páginas aqui que a gente tem que falar hoje, dá quase 100 páginas do Catecismo da Igreja Católica sobre o amor ao irmão, tudo isso aqui. Então a gente vai no âmago da questão, né? A gente vai no ponto nevrálgico, né? Na parte principal, na raiz da questão, no sentido da lei, para que a gente possa então entender o objetivo da lei e não precisar passar por todos esses artigos. Seria interessante se a gente tivesse talvez umas 5, 6 catequeses sobre esse ponto, para a gente poder comentar todos os artigos do Catecismo da Igreja Católica sobre a segunda tábua da lei, só que a gente só tem mais 4 meses de catequese, né? Então não dá tempo desses 4 meses. Por incrível que pareça, né? São 2 anos de catequese, mas mesmo assim ainda é pouco. Porque um tema desse aqui dá para você fazer, sei lá, um retiro de um final de semana inteiro falando sobre esse tema e ainda não vai esgotar o tempo. Mas vamos lá então. O amor a Deus, o quarto, ele se inaugura com o 4º mandamento. Então, eu quero investir um pouco mais de tempo na meditação do 4º mandamento e depois a gente já vai passar para o âmago da questão, que é o amor ao irmão. Mas é necessário primeiro que a gente invista um tempo no 4º mandamento, porque esse é o único mandamento da lei de Deus que é acompanhado de uma promessa. E essa promessa pode ser alcançada por mim e por você, ainda que nós não tenhamos mais os nossos pais vivos. Como que é isso? Vamos estudar. 4º mandamento. Honra teu pai e tua mãe, para que vivas longos anos na terra que o Senhor teu Deus te dará. Então, o mandamento é: honra teu pai e tua mãe. O Catecismo da Igreja Católica aqui no parágrafo 2196. Honra teu pai e tua mãe. Ele está citando o Êxodo do capítulo 20, versículo 12. Para que vivas longos anos na terra que o Senhor teu Deus te dará. Êxodo capítulo 20, versículo 12.
Se você honrar o seu pai e sua mãe, você vai viver longos anos na terra que o Senhor teu Deus te dará. Uma vez eu comentei com vocês sobre a interpretação literal e a interpretação plena da Bíblia. Vocês lembram disso? O sentido pleno e o sentido literal? O sentido literal é o que aquilo significa no tempo, na história, literalmente o que o autor sagrado quis dizer com aquele texto. Sentido literal. O sentido pleno é aplicado na nossa vida, aplicado teologicamente. Honra teu pai e tua mãe para que vivas longo tempo na terra que o Senhor teu Deus te dará. Sentido pleno, sentido literal primeiro. Sentido literal, se você honrar o seu pai e sua mãe, você vai viver muitos anos na terra de Canaã. Que é a terra que Deus ia dar ao povo, saindo do Egito, é a terra de Canaã. A gente vive na terra de Canaã? Não, né? Então, sentido pleno. Sentido literal, quer dizer, o Senhor disse que a terra que Ele me dá, então, é Belém ou Taubaté, né? Brasil. Terra de Santa Cruz. Se eu honrar meus pais, eu vou viver muitos anos aqui nessa terra. Vou viver até 100 anos nessa terra. Será que é isso? A gente vê alguns santos como São Domingos Sávio, que morreu adolescente. Santa Teresinha do Menino Jesus morreu com 24 anos de idade. Então, São Tarcísio morreu criança. Então, a promessa de Deus não se cumpriu ou eles não honraram os pais deles? Mas eles não são santos? Se eles são santos, subentende-se, claro, que eles viveram os mandamentos, então não seriam santos. E se o quarto mandamento é honrar teu pai e tua mãe, então eles honraram os pais, senão não seriam santos. Então por que São Tarcísio, Santa Cecília, São Domingos Sávio, Santa Teresinha do Menino Jesus morreram tão jovens? Aí a gente interpreta no sentido literal, no sentido pleno, agora sim, no sentido pleno. Que terra prometida é essa que Deus tem reservado para nós? O céu, a Jerusalém celeste. Então você percebe que esse mandamento tem uma promessa de vida eterna. A segunda tábua da lei, o amor ao próximo, ela começa com uma promessa de vida eterna. E essa promessa de vida eterna ela vai acompanhar a gente nessa catequese de hoje. O amor traz em si uma promessa de vida eterna. Honra teu pai e tua mãe, para que vivas longos anos na terra que o Senhor teu Deus te dará. O Senhor está dizendo, se você honrar os seus pais, você vai ter a vida eterna. Essa é a promessa. Lucas, capítulo 2, versículo 51. A palavra diz que Jesus era obediente e submisso aos seus pais. Aqui Lucas 2, é com Jesus aos 12 anos, no templo de Jerusalém. A palavra diz que São José e a Santíssima Virgem subiram a Jerusalém para a peregrinação anual. Jesus tinha 12 anos. Após o dia de peregrinação, eles retornaram para Nazaré, caminharam o caminho de um dia. À noite, quando foram acampar para passar a noite e descansar, perceberam que o menino Jesus não estava mais na comitiva. Onde que está o menino Jesus? Não está na comitiva. Deve ter ficado em Jerusalém. E aí São José e a Santíssima Virgem voltam para procurar o menino Jesus, e durante 3 dias e 3 noites vasculham Jerusalém para encontrar o menino Jesus e o encontram no templo, pregando entre os doutores da lei, os doutores boquiabertos com a sabedoria do menino Jesus. E aí a palavra diz que Jesus volta com eles para Nazaré e lhes era submisso. Jesus é Deus. Como Deus pode se fazer submisso a 2 criaturas suas? Mas Jesus lhes era submisso, o autor sagrado diz. Acontece que esse mesmo Deus é o legislador do 4º mandamento. Foi ele que determinou no 4º mandamento: honra teu pai e tua mãe. E Jesus, feito homem, ele se faz homem para ensinar os homens a serem homens. Deus se fez homem para fazer com que o homem aprenda a ser homem, ser humano. E então ele vive toda a lei na plenitude. Jesus é o cumprimento perfeito da lei em todos os sentidos, desde que essa frase possa abarcar. Ele vive então a lei na plenitude. E vivendo a lei na plenitude, ele se faz submisso aos seus pais, ele honra os seus pais. Não é à toa que a Santíssima Virgem é a rainha do céu e da terra. Porque o legislador do 4º mandamento honrou a sua mãe, colocando na cabeça dela a coroa de rainha do céu e da terra. Honrou o seu pai o seu pai adotivo, o seu pai nutrício, São José, fazendo que São José tivesse uma
veneração única na igreja, a protodolia. O primeiro de todos os santos a ser venerado é São José, a protodolia. Honra teu pai e tua mãe. Até Jesus viveu na plenitude esse mandamento. Como eu disse, ele, sendo Deus, não poderia deixar de vivê-lo. E aí o Catecismo da Igreja Católica diz assim: o próprio Senhor Jesus recorda a força desse mandamento de Deus. O apóstolo ensina: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é de justiça. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento que vem acompanhado de uma promessa, a fim de que sejas feliz e tenhas longa vida sobre a terra. Aqui o Catecismo está citando Efésios, capítulo 6, versículos de 1 a 3. E aí vai dizer o parágrafo 2197. O quarto mandamento está no início da segunda tábua. Indica a ordem da caridade, ou seja, a ordem do amor. Deus quis que, depois dele mesmo, honrássemos nossos pais, a quem devemos a vida, os quais nos transmitiram o conhecimento de Deus. Devemos honrar e respeitar a todos aqueles que Deus, para o nosso bem, revestiu de sua autoridade. E aqui está o âmago dessa promessa: honrar todos aqueles que Deus, na sua sabedoria, revestiu de autoridade. Lembra que eu disse para vocês que esse é um mandamento que nós podemos viver, ainda que nossos pais sejam falecidos? Meu pai faleceu, minha mãe faleceu, como é que eu vou honrar meu pai e minha mãe se eles estão falecidos? E como é que eu vou então alcançar essa promessa de Deus, que é a vida eterna, se eu não tenho mais pai e mãe? Às vezes eu jamais conheci meus pais, né? Às vezes meu pai abandonou minha mãe antes de eu nascer e ela morreu no parto. E aí? Eu não consigo viver o mandamento? Como é que eu vou alcançar essa promessa? Olha o que vai dizer o Catecismo: devemos honrar e respeitar a todos aqueles que Deus, para o nosso bem, revestiu de sua autoridade. E aí vai dizer o parágrafo 2199, explicando sobre o que seriam essas pessoas a quem Deus revestiu de autoridade, que nós devemos, por obrigação, honrar para alcançar a promessa de vida eterna. O quarto mandamento dirige-se expressamente aos filhos em relação ao seu pai, ou seja, literalmente, o objetivo primeiro do mandamento é honrar os pais, o filho honrar o pai, porque esta relação é a mais universal, ou seja, todo mundo tem um pai, uma mãe, né? Diz respeito também, aí vai acrescentar o Catecismo, diz respeito também às relações de parentesco com os membros do grupo familiar. Então já disse que você tem que honrar seus avós, seus tios. Manda prestar afeição e reconhecimento aos avós e aos antepassados. Entende-se, enfim, aos deveres dos alunos para com os professores. Já começa a ampliar esse leque. Todos aqueles a quem Deus revestiu de autoridade. Todos os alunos para com o professor não tem uma autoridade, Deus outorgou essa autoridade. O professor é digno de honra. Dos empregados para com seus patrões. O patrão é símbolo da autoridade de Deus também. Assim como o patrão te dá a oportunidade de trabalhar, por meio daquele trabalho, conquistar o necessário para a sua vida, Deus te dá a oportunidade de viver e, pelo trabalho da sua vida, conquistar aquilo que é necessário para a vida eterna. Então, o patrão também é um símbolo da autoridade divina. Do subordinado para com seus chefes, dos cidadãos para com sua pátria e para com os que administram o governo. Então, esse mandamento de honrar pai e mãe se estende a todo tipo de autoridade humana que Deus instituiu. Este mandamento implica e subtende os deveres dos pais, tutores, professores, chefes, magistrados, governantes e todos os que exercem uma autoridade sobre os outros ou sobre uma comunidade. E agora o Catecismo aqui no parágrafo 2200, ele faz o caminho inverso. Se nós devemos honrar os nossos pais e honrar todos aqueles que têm autoridade sobre nós, quando estamos na condição de pais e de autoridade, também devemos amar, respeitar e conferir também honra àqueles que são a nós confiados, na condição de filho, na condição de funcionário, na condição de subordinado, na condição de governado e assim por diante. A observância do quarto mandamento traz uma recompensa. Honra teu pai e tua mãe para que vivas longos anos na terra que o Senhor teu Deus te dará. É a terceira vez que o Catecismo faz referência à promessa em poucos parágrafos.
terceira vez que o catecismo diz: esse mandamento é uma promessa, esse mandamento é uma promessa, esse mandamento é uma promessa. O catecismo está insistindo nisso. O respeito a esse mandamento alcança, juntamente com frutos espirituais, frutos temporais de paz e de prosperidade. Isso aqui é fácil a gente entender, né? Além dos frutos espirituais, que é a vida eterna, ele traz frutos temporais de paz e de prosperidade. Se você honrar o seu patrão, você vai ter paz e prosperidade? Vai, né? Se você não honrar o seu patrão, ele te manda embora, né? Aí você não tem prosperidade. E falta paz quando a gente está desempregado. Então fica fácil de entender. Se a gente honrar as leis do país, a gente tem paz e prosperidade. Se a gente não honrar as leis do país, a gente vai em cana, né? E assim por diante. Ao contrário, a não observância desse mandamento traz grandes danos para as comunidades e para as pessoas. Então aqui, o catecismo diz que se a gente vive esse mandamento, a gente é feliz, aqui e eternamente. Se a gente não vive esse mandamento, a gente não é feliz aqui e não é feliz eternamente. Olha como é que esse mandamento é como uma dobradiça. Sabe a dobradiça da porta? O que a dobradiça faz? Ela une a porta à parede, não é? Ela une duas coisas, a porta à parede. E sem a dobradiça, a porta não funciona. Sem a dobradiça, a porta cai. Então, esse mandamento une as duas tábuas da lei. A primeira tábua do amor a Deus e a segunda tábua do amor ao irmão. Ela é ligada por esse mandamento como uma dobradiça. Porque honrando nossos pais, estamos honrando na pessoa de Deus os nossos pais, a autoridade de Deus nossos pais. Honrando nossos patrões, estamos honrando a autoridade de Deus nos nossos patrões. Honrando nossos governantes, as leis e assim por diante, aqueles que têm autoridade sobre nós, estamos honrando em último caso a autoridade de Deus através daquela pessoa. É uma dobradiça. É um amor a Deus na pessoa do irmão. E se desonramos essas pessoas que têm autoridade sobre nós, acabamos por desonrar a Deus. Isso fica muito fácil da gente entender quando a gente pensa no padre. Muito fácil de entender. Se obedecemos o padre, obedecemos a Deus. Se desobedecemos o padre, desobedecemos a Deus. Não é assim? O padre fala assim, vocês têm que ir à missa domingo, não é para ir na roça. Não é? Aí, eu vou na roça. Beleza, você está desobedecendo quem? O Padre Celso ou desobedecendo o mandamento de Deus? Então fica muito fácil de a gente entender isso quando a gente projeta na figura do sacerdote. Honrar o padre, honrar a Deus. Desonrar o padre, desonrar a Deus. E aí, por consequência, se honramos as nossas autoridades, isso traz para nós felicidade aqui e depois felicidade eterna. É uma dobradiça. Une as duas tábuas da lei. Agora que a gente percebeu que esse mandamento de honrar pai e mãe é essa dobradiça que nos ensina que amando e honrando as autoridades, amamos e honramos a Deus, e assim temos abertos diante de nós o leque para a vida eterna. E é por isso que eu comecei a catequese dizendo que a gente pode viver esse mandamento, mesmo que a gente ainda tenha nossos pais falecidos. A gente vive esse mandamento na pessoa do sacerdote, na pessoa do patrão, na pessoa das leis da sociedade e assim por diante, na pessoa do Santo Padre, o Papa e assim por diante. Agora a gente precisa olhar, já que Deus está colocando a gente no âmbito da família, né? Começa tudo no âmbito da família. Os pais, depois dos pais, quem são as pessoas mais próximas da gente na família? Os irmãos, né? E aí agora a gente precisa olhar para os irmãos. Qual que é o mandamento depois desse? Não matarás. Entendeu? E depois começa, não pecarás contra a castidade, não furtarás, não levantarás falso testemunho, não cobiça a mulher do seu próximo, não cobiça as coisas alheias. Começa a voltar para o irmão. Então agora que a gente olhou para os nossos pais, vamos olhar para os nossos irmãos. Não matar e não pecar contra a castidade. Não pecar contra a castidade é viver o matrimônio, para quem é casado, né? Viver o matrimônio e nada fora do matrimônio. Isso é o 6º mandamento. Nada de pornografia, masturbação e essas coisas que esse mandamento já por si só se basta. Não matar. Quais são os meios de matar? Os meios de matar é você puxar um gatilho,
ou dar uma facada, etc. Mas será que são apenas esses os meios de matar? Ou os meios de matar também são os meios de não proporcionar ao irmão aquilo que ele precisa para que tenha vida? Jesus disse assim: eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Sentido pleno, sentido literal. O que Jesus está falando? Jesus está falando do céu, da vida eterna, né? Jesus veio para que todos tenham o céu, é a vida em abundância. Mas será que Jesus não estabeleceu meios para que a gente tenha a vida nesse mundo e proporcionando a vida para as pessoas nesse mundo, tenhamos também a vida eterna? Será que não é disso que Jesus está falando também? Se o primeiro mandamento, a segunda tábua, né, o amor aos pais, ele vem acompanhado de uma promessa, será que os outros mandamentos também não têm uma promessa para eles? Imediatamente a gente vai falar não. A lei é não mata, não peca contra a castidade, não tem promessa. Mas será que realmente não tem uma promessa? Vamos pegar aqui um texto de Mateus 25. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31. Mateus 25, 31. Veja bem, Jesus está falando aqui do juízo final. O Senhor diz assim: quando o Filho do Homem voltar na sua glória e todos os anjos com ele, se sentará no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estão à direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e viestes e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. Todos esses verbos dizem respeito à vida nesse mundo. Tive fome e me deste de comer, socorreu a vida nesse mundo. Tive sede e me deste de beber, socorreu essa vida. Era peregrino e me acolhestes, socorreu essa vida. Nu e me vestistes, esse corpo. Enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. Os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Vou fazer um parênteses aqui. Se eu fosse desses justos, eu nem perguntaria. Eu falaria: vinde, bendito seu Pai, entra no reino. Eu já estava entrando, né? Eu nem ia perguntar nada. Os caras não perguntam: Senhor, eu fiz isso aí? José falou: entra aí, já entra, né? Mas eles perguntaram: quando foi que tivemos com fome, com sede, nu? Quando foi que a gente te ajudou, Jesus? Versículo 39. Vai que Jesus mudava de ideia, né? Esse é um tipo de coisa que a gente tem que perguntar, né? Eu falou para entrar no reino, entra logo. Mas Jesus não muda de ideia, né? Versículo 39. Quando foi que te vimos enfermo na prisão e te fomos visitar? Responderá o rei: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizesse isso ao menor dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. A palavra que Jesus usa aqui é a palavra irmãos. Primeiro mandamento da segunda tábua diz respeito aos pais, e os outros mandamentos diz respeito aos irmãos. Todas as vezes que fizeste isso ao menor destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Olha Jesus fazendo referência à segunda tábua da lei. Então a primeira tábua da lei, o primeiro mandamento da segunda tábua, honrar pai e mãe, tem promessa de eternidade. Mas os outros mandamentos também têm promessa de eternidade. Se amarmos os nossos irmãos, teremos o céu. Porque amando nossos irmãos, estamos amando o próprio Jesus. Responderá, versículo 41. Ele voltará em seguida para os de sua esquerda e dirá: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno destinado ao demônio e aos seus anjos. Malditos, ide para o fogo eterno destinado aos demônios. Quem são esses malditos que têm que ir para o inferno? Olha a palavra que Jesus usa: malditos. Quem são esses? Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era peregrino e não me acolhestes, nu e não me vestistes, enfermo na prisão e não
me visitastes. Também estes lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nu, enfermo ou na prisão, e não te socorremos? Ele responderá: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que deixaste de fazer isto a um destes pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. E estes irão para o castigo eterno, e os justos para a vida eterna. Honra teu pai e tua mãe, para que tenha longos dias sobre a terra. Honra teu pai e tua mãe, para que tenha um céu. E se a gente amar o irmão, honrar o irmão? Os justos irão para a vida eterna. Então, eu digo para vocês que, entre aspas, existe um oitavo sacramento, que é o pobre, que é o irmão. O que é um sacramento? Um meio eficaz de salvação. É um canal de salvação eficaz. São 7 sacramentos. Aí eu abro entre aspas aqui, com o oitavo sacramento, que é o irmão. Se você faz um bem para o seu irmão, Jesus entende que aquele bem foi feito para ele. E Jesus não se deixa vencer em generosidade. Ninguém é mais generoso que Jesus. Se você dá a ele um pão, ele te dá o céu em troca de um pão. Se você dá a ele 50 centavos no semáforo, ele te dá o céu em troca de 50 centavos no semáforo. Agora, em contrapartida, se ele te dá a oportunidade de ganhar o céu por 50 centavos e você se recusa a dar 50 centavos em troca do céu, você não merece o céu. Porque o seu céu vale menos que 50 centavos. Se você se recusa a trocar o seu céu por um marmitex, você não merece o céu. Porque o seu céu vale menos que um marmitex. Ô moço, tô com fome, você não paga um salgado pra mim ali naquela lanchonete? Ah, não pago não. Não tem dinheiro. Mas você tem dinheiro. Então seu céu vale menos que o salgado na lanchonete. Tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Estava nu e não me vestistes. Enfermo e não me visitastes. Vamos continuar esse raciocínio com Tobias agora? Livro de Tobias, capítulo 4, versículo 7. Tobias 4, versículo 7. Aqui o Tobias, Tobit, né? Tobit, que é o pai de Tobias, estava velho, cego, entendia que ia morrer. Mal sabia ele que Deus tinha muitos planos para a vida dele. Mas achando que ele ia morrer, ele chama seu filho Tobias para dar conselhos para Tobias. E ele diz no capítulo 4, versículo 7, conselho do velho Tobit. Ele diz assim: dá esmola dos teus bens e não desvies de nenhum pobre, pois assim fazendo, Deus tampouco se desviará de ti. Olha só, tive fome e deixe de comer. A mesma promessa. Se você não desviar de um pobre, Deus não vai se desviar de você. Seja misericordioso segundo as tuas posses. Se tiveres muito, dá muito. Se tiveres pouco, dá desse pouco de bom coração. Assim acumularás uma boa recompensa para o dia da necessidade. Olha a promessa. Se você tem muito, dá muito. Se você tem pouco, dá pouco. Assim, quando você estiver passando aperto, Deus vai te socorrer. Grande aperto que a gente vai passar, se não é o julgamento final. Tem algum aperto mais apertado do que o julgamento final? Porque a esmola, versículo 11, a esmola livra do pecado. Pronto. Versículo 11, a esmola livra do pecado e da morte e preserva a alma de cair nas trevas. A esmola te tira do inferno. Quem está dizendo isso não sou eu, velho Tobit. A esmola livra do pecado e da morte e preserva a alma de cair nas trevas. A esmola te livra do inferno. Versículo 12. A esmola será para todos os que a praticam um motivo de grande confiança diante de Deus Altíssimo. Quando chegar no julgamento eterno, Deus vai olhar para uma alma e a alma vai estar assim tremendo de medo. Aí ele vai olhar para uma outra alma, vai ter uma veinha. A veinha de boa, dando risada já. Aí a alma vai falar assim: mas a senhora vai ser julgada, a senhora não está com medo? Aí a veinha fala assim: a senhora não sabe quem eu sou? Não, quem você é? Eu sou a irmã Dulce. Então já estou garantida. Fiz bastante caridade. Eu sou Santa Maria Teresa de Calcutá. Eu estou de boa. Entendeu? Estou de boa.
A esmola será para todos que a praticam um motivo de grande confiança diante do Deus Altíssimo. Vou continuar aqui com Tobias ainda. Pegar Tobias, capítulo 11, versículo 8. Agora é o anjo Rafael falando para o velho Tobit e para o Tobias. Aí o que acontece? A história se desenvolve ao longo do livro de Tobias. Tobias que estava doente, cego, prestes a morrer, Tobit, né? Deus restitui a ele todos os seus bens e cura a sua cegueira. E ele estava humilhado, revestido de glória, de honra, parecido com o livro de Jó. Né? Tobias se casa com Sara que estava sendo atormentada por demônio Asmodeu, demônio exorcizado. Deus restaura a vida de Sara, de Tobias, da família de Tobit. E aí o anjo Rafael explica por que Deus foi tão bom com a família de Tobit e por que Deus restaurou a família de Tobit. Adivinha por quê? Porque ele dava muita esmola. E ele vai dizer no capítulo 12, versículo 11. Ele diz assim, ó: boa coisa é a oração acompanhada de jejum, e a esmola é preferível aos tesouros de ouro escondido. Por que o anjo Rafael vai dizer que a esmola é melhor do que o tesouro de ouro? Porque o tesouro de ouro é para essa vida. Acabou essa vida, pegou um câncer no intestino, o tesouro de ouro não resolve nada. Você lembra aquele ator que fez o Ghost? Como é que é o nome dele mesmo? Vocês lembram não? O ator do Ghost lá, você sabe qual que é, né? Lembra da cara dele? O cara galanzão, né? Bonitão, cheio de dinheiro, né? Ator de Hollywood, teve um câncer no pâncreas, o dinheiro dele não resolveu, faleceu. Deus o tenha, né? Pantera Negra, esse eu não sei qual que é. Câncer também? Não. E o dinheiro? O cara era milionário, o cara era ator de Hollywood, tinha dinheiro pra caramba, mas o dinheiro não salvou o pâncreas dele. Então, a esmola vale mais do que o tesouro de ouro escondido. Porque o tesouro de ouro escondido, ele dura um certo tempo. Depois vem um câncer, vem um infarto, vem qualquer coisa que seja. A nossa vida aqui é como aquela areia na ampulheta, né? Ela vai passando. Vai passando, vai passando, vai passando. E chega uma hora que a areia acaba. Quando a areia acaba, não adianta o tesouro de ouro escondido. Dinheiro, milhões, não adianta. Agora a esmola vai durar para sempre. A esmola é um investimento para a eternidade. Boa coisa é a esmola acompanhada de jejum. E a esmola é preferível aos tesouros de ouro escondido. Agora versículo 9. Porque a esmola livra da morte. Ela apaga os pecados e faz encontrar a misericórdia e a vida eterna. Gente, o anjo que está falando aqui é um anjo vindo do céu. É um anjo. A esmola apaga os pecados e faz encontrar a misericórdia e a vida eterna. Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Vocês têm pecado? Eu tenho pecado. Tenho pecado. E eu preciso apagar meus pecados. A esmola apaga os pecados e faz encontrar a misericórdia e a vida eterna. Eclesiastes capítulo 3, versículo 33. Eclesiástico 3, 33. A água apaga o fogo ardente, a esmola enfrenta o pecado. Deus olha para aquele que pratica a misericórdia. Deus se lembrará do porvir, no dia da sua infelicidade e deixará apoio. Mais uma vez, a esmola apaga o pecado. Eclesiástico 3, 33. Então, Mateus 25, Jesus fala: se você der esmola, eu vou te dar o céu. Tobias capítulo 4, versículo 7, a esmola paga o pecado. Tobias 12, 8, a esmola paga o pecado. Eclesiastes capítulo 3, versículo 33, a esmola paga o pecado. Eu gosto desse trecho de Eclesiastes que ele diz assim, ó: a água apaga o fogo, a esmola apaga o pecado. Olha que legal isso aí. Fica bem claro, né? Assim como a água apaga o fogo, a esmola apaga o pecado. Capítulo 4, Eclesiástico capítulo 4, versículo 5. Não desvie os olhos do indigente, para que ele não se zangue. Aos que pedem, não dê motivo de vos amaldiçoarem pelas costas, pois serás atendida em imprecação. Ide para longe de mim, malditos, porque tive fome e não me deste de comer. Quem não dá esmola é maldito.
está dizendo Eclesiástico. E é exatamente o que vai dizer Jesus, a mesma palavra que vai dizer Jesus em Mateus 25. Então aqui a gente vai fazer evocação lá do Êxodo capítulo 30. Eis que ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe. Já viram essa palavra de Êxodo 30? Moisés fala para o povo: eis que põe diante de ti a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe. Amar a Deus na pessoa do pobre, bênção. Recusar a socorrer o pobre, maldição. Quem está falando isso é o próprio Jesus. Ide para longe de mim, malditos. Vinde a mim, benditos de meu Pai, que tive fome e deste de comer. Ide para longe de mim, malditos, que tive fome e não me deste de comer. A esmola apaga a multidão de pecados. Lembra que eu falei para vocês que eu ia pegar o âmago da questão, a raiz, o núcleo dessa segunda tábua da lei? O núcleo da segunda tábua da lei é essa, o amor. 1 João capítulo 3, versículo 18, para a gente encerrar essa catequese. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 18. João falando sobre a caridade, sobre o amor, né? Ele diz assim, ó: quem odeia seu irmão é assassino. Quem odeia seu irmão é assassino. Quinto mandamento: não matarás. Quem não ama é assassino. A pessoa está com fome lá e você se recusa a pagar um salgado para a pessoa. Você está ajudando a pessoa a morrer. Está com fome. Quem não come morre. Você sabia que quem não come morre, né? Então quem não usa de misericórdia é um assassino. Quem odeia seu irmão é assassino. E sabeis que a vida eterna não permanece em nenhum assassino. Nisso temos conhecido o amor. Jesus deu a vida por nós. Também nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Esse é o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Versículo 17. Quem possuir os bens desse mundo e vir o seu irmão sofrer necessidade, mas lhe fechar o coração, como pode estar nele o amor de Deus? Então, se você tem alguma coisa para ajudar seu irmão e não ajuda, você não ama Deus. Versículo 18. Esse aqui é na primeira carta de João, esse é o meu trecho favorito. 1 João capítulo 3, versículo 18. Meus filhinhos, não amemos com palavras, nem com a língua, mas por atos e em verdade. Amemos por atos e em verdade. Amém? Então, lembre-se, o oitavo sacramento é a caridade, é o amor. E o pobre é uma fonte de bênção. O pobre é uma fonte de caridade. Você sabe que quando a gente confessa os nossos pecados, os pecados são perdoados, mas permanece a consequência do pecado, né? E essa consequência do pecado só é apagada por indulgência, certo? Por exemplo, você pregou um prego na parede, furou a parede, e aí você vai lá e arranca o prego, mas a parede continua furada. Arrancar o prego é a confissão, a parede furada é a consequência do pecado. Se a gente morre sem o prego na parede, a gente não pode entrar no céu, porque a parede continua furada, então a gente tem que ir para o purgatório. O purgatório é o lugar onde vai passar massa corrida e pintar essa parede. Entendeu? Esse purgatório pode ser vivido depois da morte, ou pode ser vivido aqui na Terra. Para a gente apagar a consequência do pecado aqui na Terra, tem dois meios. O sofrimento ou a caridade. Ou você sofre bastante, ou você ajuda alguém que sofre. Porque ajudar alguém que sofre é dar indulgência. Olha como é que Deus é bom. Deus é tão bom que quando você sai da missa, tem um pobre na porta da igreja pedir esmola. Ele te dá os meios. E aí a gente abraça ou não. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito.